Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem assistir a essa conversa. A gente está aqui com o Maurício Chades, que é artista visual e que é cineasta, diretor do filme Colmeia, que está esse ano no Olhar de Cinema na mostra Olhares Brasil. E a gente vai ter uma conversa aqui com o Maurício sobre o filme, sobre as coisas que cercam o filme. Maurício, primeiro, obrigada pela sua presença aqui, pela disponibilidade da conversa. E eu acho que eu vou começar pelo começo mesmo dessa história, que é, naturalmente, eu queria muito entender, queria que você começasse falando sobre a sua relação com a personagem que a gente vê e que vê a gente de volta no filme, né? Que é a Uri. Eu queria entender um pouco sobre que relação é essa que vocês têm e, obviamente, a partir dessa relação, como é que surge a ideia de fazer esse filme. Então, eu queria que você explicasse um pouco desse teu contato com ela. Bom dia, Carol. Bom dia, ou boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Eu me mudei para uma área de perímetro urbano rural em Brasília, chamada Córrego do Urubu, e morei lá por 6 anos, saí de lá há 1 ano. Me mudei como proposição inicial da minha pesquisa de mestrado, que eu estava cursando na Universidade de Brasília, em Arte e Tecnologia. A ideia básica era que eu queria estar num lugar e criar uma relação com o lugar para talvez perceber, né, camadas que se revelassem para mim ao longo do tempo que eu me relacionava com esse espaço. E o resultado foi um conjunto de trabalhos de vídeo, instalação, projeção, performance, mas que esses trabalhos todos também estão ganharam a forma de curta-metragens, né? 4 curta-metragens, 3 ficcionais e um vídeo-ensaio. E eu digo que tomaram a forma porque, às vezes, o registro de uma performance vira uma cena de um filme, por exemplo, né? Às vezes é o material de outro trabalho que é incorporado na forma de um filme, né? Para esse produto com duração determinada, né? E, pelo menos, 2 desses curta-metragens, que é Juca e Colmeia, eles são bastante sobre as amizades que fiz nesse lugar, sobre como esses meus novos amigos me apresentaram em vários lugares, né? Me foram anfitriões em diversos passeios. Ruri já está no Juca, que é o filme anterior, e a cena que ela participa de certa forma, uma proposta que vem dela, porque os ensaios eram também o espaço que a gente estava especulando sobre os roteiros desses filmes, né? Eram atividades de convivência, e eu lembro de estar na casa dela com os outros amigos atores e ela trazer o livro da sorte, que é o que desenha a cena dela em Juca, né? E a partir dali, eu lembro de pegar esse livro emprestado para escanear, porque Juca tem uma edição, né, que agencia diferentes tipos de imagem, e, e eu tive o azar de danificar esse livro, e ela me pediu para compensá-la dando um baralho cigano, porque existe uma crença de que você não pode comprar, né, mas que você deveria ganhar um baralho de tarô, um baralho cigano. Enfim, a partir dali eu sabia
do interesse dela em baralho cigano, em tarô, né, que ela estava começando a estudar. Mas encurtando a história, houve uma situação, né, posterior a essa convivência em torno da filmagem de Juca. Estávamos confraternizando na minha casa, no fim de tarde, e ela e estávamos falando do que a gente estava cozinhando ali, e ela ela afirmou que na colmeia não tem comida vegetariana. Eu perguntei, mas o que é a colmeia? E aí veio todo um relato de cárcere dolorido, e, e eu acreditei, né? Nossa, amiga, eu nunca soube que você tinha sido presa, que história terrível. E eu acreditei na contação dela, né? Na história falsa, no relato falso, e eu entendi que era um convite a fazer o próximo filme, um filme com ela como protagonista. Então o filme surge motivado por perceber nela as qualidades de contadora de história, por isso, e como a história, boa parte da história, né, o relato é inspirado nessa história criada por ela. Ela é co-roteirista também, né? E então o filme, o roteiro, a estrutura do filme mistura elementos biográficos meus e dela. Eu sabia que foi feito bem num momento de despedida desse espaço, né? Eu gravei já na pandemia, nas minhas últimas semanas morando lá, estava de mudança, então a, 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 a construção visual surge muito por conta dessa realidade de produção, dessa emergência do tipo, estou encaixotando minhas coisas e nós, nós vamos ter uma tarde para filmar. Foram 2 takes, inclusive condicionados à luz que tínhamos, né, porque eu queria aquela luz específica, e depois voltei para fazer as filmagens das atividades ao redor do lago. Falo isso porque havia outras propostas, né? Talvez mais outras propostas de construção de imagem, mas essa escolha por uma simplicidade formal tem muito a ver com aquele momento, né? Enfim, acho que eu respondi Sim, sim, respondeu. a relação Então, com o personagem. sobre especificamente essa escolha formal que o filme faz, eu acho que isso me interessa muito nesse filme, porque tem uma frase dentro desse roteiro que vocês constroem que, para mim, meio que catalisa a energia do filme, que é que ela tem muita raiva. Ela tem muita raiva. Só que o enquadramento que o filme traz para a gente, né, é de um horizonte muito fixo atrás dela e que vai produzindo, ao mesmo tempo, uma falsa sensação de... Você falou do falso aqui, né? Eu acho que isso tem a ver também com isso. Uma falsa sensação de normalidade, de certa serenidade das coisas. Isso está dado também pela forma como ela conta essa história. E a gente vai sentindo que, na verdade, esse horizonte estável e sereno, com essa imagem desse lago atrás, que falsifica essa normalidade, é uma imagem de contenção. Contenção, essa é uma palavra que eu acho que é muito chave aí nessa história. E, obviamente, o gesto final do filme faz explodir essa contenção de raiva. E aí eu acho interessante porque, para mim, me parece uma escolha formal muito bem pensada para jogar com esse tensionamento, né? Dessa contenção da raiva e dessa imagem de estabilidade, desse horizonte fixo atrás. Então, eu queria entender em que momento vocês chegaram a essa decisão formal, a essa composição de imagem. Chegar nessa proposta foi descartar as anteriores, né?
até porque a gente, por exemplo, inscreveu outras propostas em editais emergenciais de curta-metragem que aconteceram, né? E quando a gente tenta vender, a gente tenta elaborar mais, né? Sei lá, tentando impressionar uma comissão de seleção. E, de certa forma, foi não ter aprovado em nenhum desses editais me relaxou para escolher essa concisão formal, né? Do tipo, não devo nada a ninguém, né? Vou fazer um filme bem simples, né? Talvez do jeito que queria desde o início, não sei. Porque tem muito a ver sempre esses filmes têm muito a ver com essa nossa maneira de percorrer esses espaços, né? Esses espaços são importantes, né? Sobretudo para eles, né? Os atores, né? Que têm uma vida inteira lá, né? Mas também essa concisão em relação à construção da imagem tem a ver com as nossas escolhas de atuação, né? De como eu e Ruri construímos a performance, né? De como entregar, né? Toda uma cadeia, um texto muito explícito, né? Um filme verborrágico com um relato explícito, dolorido, mas que ela tivesse indo e vindo, né? Cuidando do que ela entrega enquanto palavra e o que ela sente, o que ela pensa enquanto fala essas palavras, né? E guardando, e também, de certa forma, a gente estava trabalhando essa duração, né, de um texto longo, né, para os tempos de Instagram, um texto longo que para você que fica até o final tem uma surpresa, né? Um- Quase como uma piada longa, né? Eu acho. Sim. A gente fica sabendo nos créditos finais que aquele jogo de cartas, né, que vai sendo ensinado, que é tirado para a humanidade, ele foi, na verdade, tirado por uma cigana, a cigana Carmelita, com a ajuda do cavalo Jorge Fernandes, ou seja, houve um ritual também prévio para que Uhum. essas cartas fossem tiradas. Então, eu queria entender um pouco como é que foi essa decisão de tirar esse jogo para a humanidade, porque isso, de um jeito ou de outro, dentro do roteiro, leva a gente para esse desejo de imagem final que o filme traz, que Uhum. é, né, enfim, o fim do mundo tal como a gente conhece, porque o mundo não pode permanecer do jeito, assim, ele não consegue existir da maneira como ele está, né? E aí eu queria entender também como é que foi essa decisão de vocês, se foi uma coisa conjunta de tirar esse jogo antes, pensar como é que esse jogo, quem é que ia tirar esse jogo e como ia fazer isso. Essa participação, né, da cigana Carmelita é, é, foi era uma etapa uma etapa que sempre foi pensada em termos de roteiro, né? Quase como uma pesquisa no sentido de que é uma coisa que a gente faz antes para incorporar na escrita do roteiro. Jorge é o companheiro de Pamela e em outra versão do roteiro o roteiro não era assim um monólogo, né? Haveria um encontro, haveria essa leitura feita pela cigana, né? E a cigana não aceita ser filmada, mas ela aceitou contribuir com o filme. Ela tirou essas cartas para o filme, mas ela não chegou a ler, né? Ela entregou, essas são as 4 cartas, essa é a mensagem, né? E aí eu me debrucei a estudar sobre essas cartas e escrever o texto para o filme, né? É até um texto bem
encaminhado, né? É um roteiro, né? Assim, até Sim. consultei amigos tarólogos que disseram que não era que a minha leitura daqui para ali estava meio equivocada, né? Acatei algumas coisas, outras não, porque optei pela ficção, né? Uhum. Sim, até tem uma leitura interessante de um amigo de que ele achou o jogo muito interessante, mas que ele sim, que ele disse que se tirasse mais uma carta ele tiraria a torre, mas que a torre era justamente as casas depois dessas cartas explodindo, né? Assim, a gente Sim. se prepara para uma esse jogo nos prepara para uma reforma, né? Para uma destruição. É quase como se essa imagem final fosse essa última carta da torre, né? Porque é a torre caindo. É. Sim. Tem uma coisa É o que também que está o por ver. filme, um outro jogo que eu acho que o filme faz, que é obviamente com o título dele, porque quando a gente vê o título Colmeia, imediatamente eu sou levada para uma ideia de natureza, de alguma força da natureza. Colmeia, para mim, me leva para esse lugar. E o filme fala desse sonho, né? Fala desse sonho desse lago que vai se transformando em um mar revolto e que vai subindo, se transforma num tsunami. Tem essa ideia de levar essa força da natureza para o título do filme tem a ver com a ideia do sonho que vocês tinham conversado antes, ou foi uma coisa que surgiu em função da curiosidade dessa penitenciária feminina em Brasília ser de fato chamada colmeia? Eu considero que, assim, quando eu leio quando li o que já escreveram e debateram em torno do título, eu acho super interessante, né, que levantem todas as camadas possíveis aí em torno da palavra que pode carregar muitos símbolos, né, pode ser vista de diversas formas. Talvez talvez eu tenha me atraído pela sonoridade, ou por diversos outros interesses inconscientes, né? Mas a primeira pergunta que faço para ela no filme foi a que eu fiz quando ela me contou a história, né? Mas o que é colmeia, né? E, nossa, é, e o presídio feminino chama colmeia, né? Assim, tipo, tem uma violência também Uhum. de chamar um presídio feminino de colmeia. Mas também é interessante que é uma potência, né? No sentido de que colmeias e formigueiros, né, são forças coletivas, né? Assim, uma abelha, uma formiga não fazem muita coisa sozinhas, mas quando elas se levantam, né? Eu acho que o título da a colmeia também me evoca essa potência possível da raiva. E, por acaso, alguns dos meus curtas e projetos por vir tem talvez essa coisa da da palavra do título de poucas sílabas, né? Juca, colmeia, Uhum. enfim, acho que a sonoridade me atrai. Falar em projetos por vir, você não está no Brasil agora nesse momento, e eu queria entender, enfim, obviamente, até que ponto você pode falar ou não de projetos que você está fazendo ou que te interessam nesse momento, para entender, para a gente entender um pouco também da tua produção a partir de agora. Eu estou num momento super exploratório do meu trabalho, que tenho coisas em desenvolvimento, né? E sempre muito eu acho que o meu processo de pré-produção, né, assim, de tentar entender o que eu estou fazendo, se eu quero mesmo fazer, né, me custa, né, e sei lá, também custa, tem nos custado tanto, né, fazer, produzir arte, fazer arte, né, eu acho que, mas tô
Eu digo exploratório tanto no sentido de que eu estou me metendo em coisas que me são muito novas, né? Que eu não estou, que muitas das coisas que me interessam agora não são coisas que eu tenho maestria, né? O que eu não domino, mas eu estou tentando alinhar, criar uma, um, um conjunto de trabalhos que reflitam as minhas crenças, as coisas que eu acredito, né, sobre como que um trabalho possa gerar impacto ou reflexão cultural, né, sobretudo na maneira como a gente construiu cidades e como a gente lida com as relações com outras espécies e outros territórios, né, como cidade tensiona campo e florestas e savanas. Então, eu tenho um projeto em desenvolvimento chamado Kogum, que é um filme de morto-vivo, que é um roteiro que eu já escrevi há quase 10 anos, né? E pretendo que seja um dia, talvez, provavelmente, o primeiro longa-metragem que desenvolva. É um filme de morto-vivo, mas que, a partir dessa presença estranha do morto, de volta na casa da família, é, a, as personagens debatam relações de vida, morte, consumo, viver em expectativa da morte, né? E como que a nossa maneira consumista, capitalista, nos separa de uma convivência com a morte. E, e agora tô desenvolvendo pelo menos um curta que pode virar desenrolar outros trabalhos que eu comecei na pandemia, né? Que eu pretendia ter me mudado há mais tempo para Chicago e fui impedido porque as fronteiras estavam fechadas, então eu tive que começar em Alto Paraíso de Goiás, para onde me mudei depois do Urubu, né? Com minha mãe, e lá eu comecei um trabalho, um filme que se misturava com a minha prática de criar um jardim e conviver com a minha mãe e de ela estar ali montando a primeira casa dela, né? Realizando o sonho da casa própria e lidando com muitas memórias e dedicando a cada muda de árvore que ela colocava no jardim para um parente que já morreu, né? Então tem relações bem estreitas com esse outro projeto, com o Boom, né? De que a gente está ali tecendo um jardim florestal como se fosse um cemitério, né? Colocando cada planta como se fosse uma lápide. E também tem assim como colmeia e juca, tem algo meio resourceful no sentido de que a prática de estar filmando, de estar fazendo um filme, tem muito a ver com uma dinâmica de vida, né? Do que eu já estou fazendo, sobretudo porque esses projetos não têm financiamento, né? Então, assim, já que eu estou cultivando um jardim, como que isso pode ser um filme também, né? A mesma coisa, Juca e Colmeia, né? Já que eu estou nesse lugar, a gente gosta de andar de bicicleta, por que a gente não faz um filme quando anda de bicicleta, né? Então, é isso, são esses projetos que estão andando, né? Perfeito. Maurício, obrigada pela conversa. E eu espero que, enfim, que esses outros projetos se desdobrem o quanto antes possível. E espero, em algum momento, a gente ter as nossas sessões presenciais para que a gente possa estar trocando ideias na mesma mesa. Obrigada pela tua disponibilidade e é isso. Um abraço. Obrigado, Carol, e obrigado toda a galera do Olhar.
de cinema, esse festival que sempre admirei, é uma honra estar nessa seleção. Boa sessão a todos, acompanhando todos os filmes.